Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 em diante. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 em diante. Pode ler? Alguém está achando ainda? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga espera um pouco. Todo mundo achou, né? Vamos lá. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístolas, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Amém? Aleluia. Irmãos, essa carta, 2 Tessalonicenses, é a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para essa igreja lá em Tessalônica. E é importante a gente entender um pouco da realidade de como essa igreja foi fundada, para a gente entender o porquê dessa segunda carta e o porquê de Paulo ter dito essas coisas na segunda carta. Em Atos, no capítulo 17, conta-se a história de como essa igreja de Tessalônica surgiu. Paulo foi para essa região, que é a região da Macedônia. Tessalônica era a capital da Macedônia. E chegando lá, como era costume do apóstolo Paulo, ele sempre, nas cidades onde existiam sinagogas, ele ia para as sinagogas e primeiro pregava aos judeus, tentando convencer que Jesus era o Cristo, era o Messias enviado ao povo de Israel. E posteriormente, ele pregava para os gentios. Acontecia, não raras vezes, muitas vezes, de alguns judeus
que faziam parte não da sinagoga, mas de um grupo de pessoas que eram ouvintes desse evangelho que era dado aos judeus, acabavam crendo também, esses gentios. Porque existia um grupo chamado tementes a Deus, que eram grupos de gentios, mas que era afeiçoado com a religião dos judeus. Então eles estavam normalmente próximos, em contato com essa comunidade judaica, e eles ouviam também o evangelho, e muitas vezes eles criam, às vezes criam até primeiro que os próprios judeus. E quando Paulo chegou em Tessalônica, ele por 3 semanas, 3 sábados, pregou o evangelho para os judeus. E a Bíblia conta lá em Atos 17 que muitos desses judeus creram, e alguns dos gentios também creram. Só que alguns judeus que ficaram com inveja, não gostaram dessa conversão e desse rebuliço todo que estava acontecendo no meio da comunidade cristã, começou a perseguir Paulo. E não só perseguir Paulo, mas perseguir todos aqueles que se converteram a Jesus. E esse texto de Atos ainda fala que, inclusive, Jason, que era o chefe da sinagoga, foi preso porque tinha sido acusado de ter colocado Paulo dentro da sua casa. Aconteceu muitas situações. Enfim, a história dessa igreja é uma história de conversão, mas de perseguição. Não foi um ambiente em que as pessoas creram e ficaram um mar de rosas. Foi um ambiente em que as pessoas se converteram e começaram logo de imediato a sofrer perseguição. Primeiramente dos judeus que não gostaram, e depois da própria população, porque os judeus incitaram a população para serem contra aquelas pessoas que tinham se convertido a Jesus. Durante esse período inicial, Paulo teve mais ou menos uns 2 meses nessa região. Foi o tempo que durou desde o primeiro dia da pregação até o dia em que ele teve que sair fugido, porque senão ia morrer. E nesse período, Paulo pregou o conselho de Deus, dentro daquilo que ele podia, mas um dos assuntos que ele falou foi sobre a volta de Jesus. Ele falou que o Jesus que aquele povo estava crendo iria retornar para resgatá-lo desse mundo perverso. E quando Paulo ensinou isso, ensinou que isso iria acontecer num ambiente de perseguição, um ambiente de lutas, de dificuldade. E Paulo teve que sair, deixou algumas pessoas mais velhas, infelizmente não teve ninguém a princípio que ele pudesse deixar lá, ele saiu e deixou aqueles convertidos ao encargo do Espírito Santo. Colocou as pessoas que ele considerava mais maduras, daqueles primeiros convertidos, deixou lá como a liderança daquela igreja e ele saiu, mas ele ficou preocupado. Ainda na continuação de Atos 17, fala que ele foi para outra região, foi para Atenas, mas ele ficou preocupado com aquela igreja, porque estava muito novinha e já estava nesse ambiente de perseguição. E aí ele envia Timóteo para ir lá para saber como é que está a igreja, a situação deles lá, se eles tinham desanimado da fé. Mas, ao contrário disso, ele ficou muito animado, porque os irmãos continuaram permanecendo na fé, mesmo debaixo de perseguição. Só que, nesse meio tempo, algumas questões começaram a surgir sobre vários aspectos, mas principalmente a volta de Jesus. Porque Paulo ensinou, mas pelo pouco tempo que ele esteve lá, não teve aquele espaço grande para que tivesse a oportunidade de dar todos os detalhes acerca da volta de Jesus, acerca dos fatos que iriam acontecer, e mesmo que ele tivesse falado, certamente não deu tempo para catequizar. Então, a situação ficou que houve um espaço em que muitas inquietações começaram a acontecer no coração daqueles irmãos. Por exemplo, muitos achavam que o fato de a perseguição acontecer naquele momento, isso já era sinal imediato de que Jesus estava vindo naquela hora. Até porque Paulo tinha ensinado que seria sobre o ambiente de perseguição. Mas só que eles achavam que era exatamente naquele momento. E aí, muitos irmãos começaram a ter atitudes diversas. Por exemplo, teve irmãos que começaram a pensar assim: olha,
Se o ambiente é esse aqui de perseguição, se a perseguição está crescendo, se Jesus está vindo nesse momento, eu vou trabalhar para quê? Se eu for trabalhar, eu vou perder tempo. Se eu for trabalhar, eu vou gastar meu tempo naquilo que é material e espiritual. Eu não vou ter tempo para me encher, para me preparar para esse momento. E teve irmãos que começou a parar de trabalhar e a viver das custas daqueles irmãos que estavam trabalhando. E aí é por isso que o apóstolo Paulo fala assim, olha, alguns desordenados e tal. Ele diz, aquele que não quiser trabalhar, que não coma. Por quê? Porque o ambiente era um ambiente que muita gente estava deixando de trabalhar para viver às custas dos outros, sobre a alegação de que Jesus estava voltando e não precisava mais trabalhar. Essa é uma das questões que aconteceu de dúvida, de questionamentos. Então, a primeira carta, Paulo exorta os irmãos sobre a vinda de Jesus, mas na segunda ele já começa a corrigir algumas coisas que ainda estavam pendentes. Até porque nesse mesmo período existia burburinhos, inclusive surgiu algumas cartas como se fosse o próprio apóstolo Paulo que tivesse mandado falando da volta de Jesus. E é por isso que o texto que a gente leu fala, não nos demovais facilmente, quer por epístola, quer... porque existia até circulação de carta como se fosse Paulo que tivesse escrito. Na verdade, ele não tinha escrevido nada. O que ele escreveu, ele estava trazendo que era tanto a primeira como essa segunda carta. Mas o que é interessante, irmãos, é que toda inquietação e que todo mover, até no sentido de estar errado, porque Paulo não mandou ninguém deixar de trabalhar, né? Então alguns irmãos tomaram a dianteira e quiseram até parar de trabalhar. Mas até esse erro foi movido por uma expectativa. A expectativa de Jesus estava voltando para eles naquele momento. Se houve uma correção de Paulo, houve uma correção para que os irmãos, calma, não é bem assim, irmãos. Vocês vão participar. Jesus vai vir, mas antes de Jesus vir, vai ter que acontecer duas coisas. Vai ter que acontecer a apostasia e a manifestação do homem do pecado, do homem da iniquidade. E eu penso, irmãos, que hoje, se o apóstolo Paulo fosse escrever para nós, eu penso que ele não iria escrever da mesma forma. Porque aqueles irmãos, eles mudaram toda a vida deles com base na expectativa de que Jesus estava vindo naquele momento. E a igreja de hoje, ela vive justamente o contrário. Ela acha até que Jesus vem, mas não é para agora, não. Então ela pode planejar o futuro dela, ela pode gastar todo o seu tempo trabalhando, ela pode abandonar todos os encontros ou alguns encontros que não acham tão interessante assim, ela pode abrir mão de um dia estar no discipulado, porque um dia só não vai fazer diferença não. Então observe a diferença entre aquela igreja e a de hoje. Aquela igreja abandonou muitas coisas, porque achavam que era aquele período. E a de hoje deixa de fazer muitas coisas, porque acha que não é agora. Porque eu tenho certeza, se cada um de nós aqui soubéssemos que Jesus estivesse vindo amanhã, imagine cada um de nós se soubéssemos assim, ó, Jesus está vindo amanhã, será que nós teríamos os mesmos posicionamentos que nós temos hoje? Será que a gente abriria mão daquele discipulado que, vou dar uma desculpa esfarrapada aqui, não, vou colocar uma situação aqui para justificar porque eu não vou, mas no fundo não quer ir. Aí coloca uma outra situação para que tenha uma desculpa justificável, né, para o discipulador. Ou será aquele encontro que poderia ser tão edificante e que deixa de ir porque não, eu prefiro hoje gastar tempo com determinada coisa. Ou se não, aquela leitura bíblica diária, ou aquela meditação diária, aquela oração que deveria ser constante, aquele jejum que deveria ser parte da nossa vida.
Será que se Jesus viesse amanhã, a gente continuaria com as mesmas práticas de hoje? Ou a gente mudaria nossas práticas, sabendo que a gente ia precisar de tudo isso para que quando Jesus voltasse, a gente tivesse confiança de que iria com Ele? Então, irmãos, é por esse motivo que eu penso que o apóstolo Paulo escreveria diferente. O apóstolo Paulo certamente nos exortaria a gente ser diligente. Diligente para não achar que o tempo está longe, porque de fato não está. O que falta, na verdade, na gente é conhecimento. Conhecimento do que está acontecendo ao nosso redor. Para a gente ver que todas as profecias que Jesus e os apóstolos e os profetas falaram acerca da volta do Senhor aconteceram. E as que não aconteceram já está em curso, já está se processando. O ápice do cumprimento dela está próximo. Então, se há alguém aqui que imagina que Jesus vem daqui a 100 anos, ou daqui a 30, pode até ser que venha. Porque o próprio Jesus disse que o dia nem a hora ninguém sabe. Mas o mesmo Jesus que disse isso, ele também disse que era para a gente observar os tempos, observar as estações, que era para a gente ver a parábola da figueira, que era para a gente olhar e ver que quando as folhas estão caindo, vem o verão. O que Jesus está querendo ensinar é que se você vê algo acontecendo, pode esperar que tem uma outra coisa que vai acontecer por causa disso. Quando a gente vê as folhas caindo, a gente já sabe que o verão está vindo. Então, quando Jesus fala dos sinais, ele diz, olha, quando vocês verem esses sinais, se desperte. Levante os vossos olhos para o céu, porque está próximo a vossa redenção. E ao mesmo tempo que a gente não tem certeza de que Jesus vai vir daqui a 30, 100 anos, mas pelos sinais, é muito provável que Jesus seja bem mais próximo do que os 30 anos. Eu não posso afirmar a data, mas o que eu posso dizer é que Jesus está bem próximo. E os sinais estão à vista. Esse texto aqui, que Paulo fala sobre a apostasia e sobre a manifestação do homem do pecado, são uma das duas profecias que a princípio parecem estar longe, mas o que eu quero falar aqui para vocês hoje é que elas não estão longe, elas já estão em curso, já estão acontecendo. E a primeira parte que eu quero pegar aqui é justamente a parte da apostasia. A apostasia significa o abandono da fé. Irmãos, quando a Bíblia fala de abandono da fé, ela fala da queda. Ela fala da queda de alguém da fé verdadeira no nosso Senhor Jesus Cristo. É ela abandonar o Evangelho para viver a vida distante de Deus. Só que, como toda queda, o abandono da fé, ele não acontece de uma hora para outra. Não existe isso, irmãos, de a gente estar bem aqui hoje e amanhã está no mundo. E amanhã não está crendo no Evangelho. Não existe isso. Isso é uma construção. A pessoa está aqui hoje, aí amanhã está um pouco diferente, aí depois de amanhã um pouco diferente, e depois de amanhã um pouco diferente, e eu não sei quanto tempo isso pode durar para uma pessoa ou para outra. Mas eu sei que o caminho é esse, de decréscimo. Até chegar ao ponto em que a pessoa abandona a fé. E sabe quando a apostasia começa? Quando nós abrimos mão no nosso coração de seguir e de crer integralmente na palavra da verdade. Existe uma característica, irmãos, infelizmente, de nossa corrupção humana. Nós somos débeis. Nós somos tendenciosos ao erro. Se estamos na verdade, é porque há uma ação do Espírito Santo. Mas se depender de nós por nós mesmos,
a nossa tendência sempre é de naufragar. Sempre precisa daquela mão de Jesus, como aconteceu com Pedro, ó, de estar estendida para não deixar a gente afundar. Por que eu estou falando isso? Porque o primeiro cuidado que a gente tem que ter sobre a apostasia é no nosso coração. Sabe por quê? Porque eu não sei se vocês lembram do início da fé de vocês, ou de um momento em que vocês foram impactados pela palavra de Deus ou por uma verdade. E como naquele momento seu coração ardeu, se acendeu para Deus, como você estava despertado, como você estava atento a tudo que se dizia, ao que se falava, como nós vivíamos sobre essa verdade. Mas vai passando os dias e aquela verdade que era tão forte, ela começa a baixar a intensidade. Não por causa da fraqueza da verdade, pelo contrário, mas por causa da corrupção do nosso coração. E a gente começa a permitir que a maldade do nosso coração ganhe tanto fôlego, que aquilo que parecia ser tão extraordinário e a razão da nossa vida, agora começa a abrandar, a diminuir, até o ponto que aquilo é mais uma coisa. E eu não estou falando apenas de coisas grandes, não. Porque se perguntar aqui quem entregou sua vida a Jesus e quem vive debaixo do reino de Deus, eu tenho certeza aqui que todo mundo vai falar que sim. Porque quando a gente fala de entregar a vida a Jesus e viver para Jesus, a gente imagina as grandes coisas. E quais são as grandes coisas? Eu era da religião tal, me converti, agora deixei de ser idólatra para agora servir a Jesus. Eu estava casado, estava morando junto e eu entendi que eu estava em fornicação e agora eu casei. A gente coloca sempre as coisas mais extraordinárias. Mas lembre-se do que eu disse anteriormente, que as coisas começam a acontecer paulatinamente, minando. Tira um pouco os olhos das coisas grandes e coloca os olhos agora nas coisas pequenas. Lembra que antigamente, quando a gente se converteu, quando a gente estava sobre essa revelação, sobre esse impacto dessa revelação, que a gente não cogitava nem brincar de mentira? Nem brincar de mentira. A gente repreendia um ou outro quando via o irmão brincando de mentira. Hoje, isso aí é nada, é uma brincadeira. Um dia desse, só para citar um exemplo, eu estou em um bocado de grupo de WhatsApp aí. E um desses grupos, um irmãozinho mandou uma mensagem para o grupo. Uma mensagem cômica. Porque hoje, muitas vezes, é interessante que as pessoas vejam a gente como aquele cara legal, sabe? Como aquela pessoa, gente boa. E aí o irmãozinho mandou uma mensagem pro WhatsApp. E a mensagem dizia mais ou menos assim: quando você estiver no trabalho e você estiver naquele cochilo e que de repente seu chefe chega e fala assim: fulano, o que é que você está fazendo aí? Isso é a mensagem que estava ensinando. Aí você fala assim: amém, Jesus, abençoa o meu chefe. Era mais ou menos assim. E aí no final, kkk. E aí teve gente no grupo que kkk. Aí eu mandei uma mensagem. Eu disse: eita, que engano. Porque isso é engano. Mas a gente dá risada disso. A gente aceita isso com maior naturalidade, como uma coisa que é comum. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes, irmãos? É o comum. Mas fulano faz. E aí se dá liberdade de fazer. Uma das frases que tem por aí, evangélicas, que é correta, é que a salvação é individual. Responda por você diante de Deus. Se você quer pegar alguma coisa do irmão, que pegue o exemplo de Cristo. Mas não pegue aquilo que vai rebaixar a sua espiritualidade. E aí, o que é comum hoje é normal.
as pessoas vão fazendo e a gente vai fazendo. E sabe o que isso acontece? Isso baixa o padrão de Deus na igreja. Eu não sei se vocês percebem isso, mas a apostasia já começa aí. Quando o padrão de Deus na nossa vida, na igreja, baixa. E aí sabe o que acontece? O ambiente se torna um ambiente favorável para que toda sorte de enganos e de mentira entre. Se não bastasse a nossa debilidade, a gente ainda vive num ambiente religioso onde existe uma série de enganos, só que disfarçado de verdades. Há alguns anos atrás, aqui no Brasil, na década de 90 principalmente, começou a surgir muito fortemente, não que começou na década de 90, mas na década de 90 ganhou grande força um movimento chamado de Teologia da Prosperidade. Todo mundo aqui já deve ter ouvido de alguma maneira, alguns talvez entendam, outros não. Teologia da Prosperidade é a linha de pensamento que as grandes igrejas têm de que nós somos cabeças e não caudas. De que Deus tem para nós o melhor dessa terra. De que Deus, Ele nos colocou para a gente pisar tanto nos nossos pés e tomar posse. Que tudo que a gente faz tem que prosperar. E outros discursos mais. Tudo isso está escrito na Bíblia. E tem aparência de verdade, porque está escrito na Bíblia. Mas o que a gente não pode esquecer é que Satanás, quando foi tentar Jesus, ele foi tentar Jesus com suas próprias palavras ou com as palavras das Escrituras? Não foi das Escrituras? E você acha que o engano vai vir para pegar a gente? Satanás, para nós que temos contato com as Escrituras, vai usar uma estratégia em que a gente facilmente rejeite? Ou ele vai querer usar de uma maneira camuflada para tentar nos pegar? É claro que vai ser assim. Então ele vai usar das Escrituras. Mas essa teologia da prosperidade não está toda embasada em texto? Está. Porém, texto sem contexto. Texto fora de contexto. E qual o mal disso aí? Isso é nada demais. Isso é nada demais, porque Deus pode fazer isso tudo. Deus não pode prosperar a gente. Deus não pode dar carros. Deus não pode fazer com que você pise a planta do pé num trabalho e as coisas fluam e a empresa prospere. Tudo isso pode acontecer. Só que o Evangelho não é só isso. E eu digo mais. O que o Evangelho mostra é muito mais o oposto do que isso. O que o Evangelho mostra é que aqueles que seguirem piamente uma vida piedosa, ele sofrerá perseguição. Ele não vai ter aplauso nem sucesso, não. Ele vai ter perseguição. É isso que está escrito. Jesus ensinou que se a gente quisesse seguir a Ele, a gente tinha que tomar cuidado. E Ele fala isso na parábola da semente. Com os cuidados dessa vida. Porque os cuidados dessa vida sufocam a semente, a palavra da verdade, e ela não se torna frutífera em nós. Aí é por isso que eu vou gastar o tempo todo para prosperar? Então observe como aquilo que parece ser tão sagrado e tão de Deus, no fundo do fundo é um engano, porque é uma meia-verdade. Irmãos, eu citei esse exemplo do Evangelho da Prosperidade, mas eu quero dizer para vocês aqui que o que não falta meio religioso, evangélico, é engano para nos desviar da verdade do Evangelho. Aqui, se você quiser, eu posso citar vários. Vou dar mais 2 exemplos aqui que veio rápido na minha cabeça. Primeiro, hoje é uma febre nas igrejas de movimento onde há um retorno das práticas judaicas na igreja. Por exemplo, nos cultos se usa um shofar.
para chamar a presença de Deus. Shofar é um chifre grande de, não sei se é carneiro ou se é de touro, eu acho que é de carneiro, né? E aí você já viu em vários CDs aí, para chamar a presença de Deus. Aí você vê o pessoal jejuando e ele se veste de pano de saco e cinza. Pega a cinza, bota na cabeça, pega pano de saco, faz aquela roupa, o saco de alinhagem e veste. Aí você vê nas igrejas com festa do tabernáculo, festa de não sei o quê. Aí quando você vê, aí tem um candelabro. Tudo isso aí são coisas da antiga aliança, que a Bíblia diz que são símbolos, que são sombras da realidade que haveria de vir, que é Cristo. E se nós lermos a Epístola aos Hebreus, uma das coisas que o escritor aos Hebreus vai mostrar naquele livro, naquela carta, é que aqueles irmãos que tinham se convertido a Jesus e que estavam sendo perseguidos para voltar a essas práticas, eles não deveriam voltar, porque voltar seria um retrocesso, voltar seria abandonar a Cristo para seguir uma religião e umas ordenanças que tinham um tempo provisório para acontecer. Mas será que esses irmãos dessas igrejas que praticam todas essas coisas leem Hebreus? Hebreus, o livro todo fala. Fala de várias coisas, né? Mas está lá em Hebreus. Será que esses irmãos leem? Será que os pastores que falam sobre o candelabro, que falam sobre o shofar e falam sobre todas essas coisas, eles ensinam que isso são sombras? Ou eles dão peso? Tem lugar, irmãos, que usam um patuá, eu vou usar esse termo, um patuá, chamado metsuzá, que o pessoal bota na porta, ó, no umbral da porta, para abençoar aquela casa. Isso nas igrejas. Sabe o que é isso aí? Isso é misticismo. Isso é misticismo. Mas está impregnado. E a gente vê, e a gente ouve, e às vezes não é o metsuzá, mas a gente tem um monte de coisas dentro da nossa mentalidade que já está contaminada por essas coisas. Tem irmão que se vacilar bate na madeira, ó. Deus me livre e guarde. Tá pensando que é brincadeira? É sério. É sério. Às vezes a gente tem posturas que a gente não percebe o quanto que a gente está impregnado e o quanto a gente está apostatando da fé no meio da igreja. No início aqui eu disse que o apostatar da fé não acontece de uma vez para sempre, né? Ou seja, desculpe, uma vez para sempre não acontece de uma vez só. É uma sucessão de situações. Então essas coisas vão entrando, irmãos, na nossa vida e vão fazendo com que a gente se perca. A gente tem que tomar cuidado com isso. Existe uma outra coisa, ó. Eu falei da corrupção que é em nós, eu falei do engano que há na igreja, mas ainda a gente tem inimigos externos. Esses últimos tempos, eu tenho estudado um pouco sobre esse ambiente da volta de Jesus. Eu fui despertado para isso, porque até então eu estava assim, sabia da volta de Jesus, sabia que estava próximo, mas não estava pesquisando. E o pesquisar sobre a volta de Jesus é você olhar para a Bíblia. Mas é você olhar para a Bíblia, ver o que a Bíblia fala sobre isso, e olhar para o mundo que está ao nosso redor e ver se aquilo que a Bíblia está dizendo está se cumprindo ou não. E eu fiquei estarrecido, eu fiquei com um senso de urgência muito grande, porque eu percebi que eu estava atrasado na minha visão. Eu percebi que as coisas que para mim estavam longe de acontecer já estão muito próximo. Eu vou ler aqui para vocês uma citação aqui de um pesquisador sobre os organismos internacionais, a ONU e outros mais aí. Quando eu disse para vocês
que a gente tem um inimigo externo. O inimigo externo, obviamente, é Satanás. Mas ele se utilizando daquilo que é do mundo, dos organismos internacionais, dos governos, tudo para implementar um ambiente que favoreça esse abandono da fé. Vou ler aqui para vocês. Isso aqui que eu vou ler, irmão, foram acontecimentos reais de conferências da ONU que falavam sobre determinados assuntos. Prestem atenção. Eu sei que algumas coisas vai estar difícil aqui, eu vou tentar explicar. Entre as conferências do milênio, ONU Nova York 2000, isso aqui foi no ano 2000, teve lugar a Conferência de Líderes Religiosos, também chamada de Cúpula Mundial de Líderes Espirituais e Religiosos para a Paz, que foi organizada pelo secretário-geral da ONU de então, da época, né? Kofi Annan. Quem já ouviu falar de Kofi Annan aqui? Pouca gente, né? Era o secretário da ONU, secretário-geral da ONU. Deixa eu explicar o que é a ONU aqui, talvez muita gente não saiba. A ONU é um organismo, é um grupo que reúne as principais nações do mundo e todas elas trabalham em conjunto para propósitos que sejam coletivos. Por exemplo, direitos humanos, a luta contra a guerra e entre outras coisas mais. Mas não se engane que aquilo que tem aparência de coisa boa está revestida de malignidade. Então, houve essa reunião que foi organizada por Kofi Annan e uma coalizão independente de diferentes credos reunidas por Ted Turner sob o nome de... Aí vai dar um nome aqui em inglês, que eu sou horrível em inglês, né? A sigla dessa coalizão é URI. Aí eu vou ler aqui e vai falar de URI. Coalizão é junção de pessoas de vários credos, líderes de vários credos, de várias religiões. A URI condena a noção tradicional de evangelização cristã. Olha, isso aqui é a ONU, viu? A URI condena a noção tradicional de evangelização cristã. Não tolera a catequese, uma vez que a considera uma forma de dominação. Confunde-se aqui com as correntes que promovem, até mesmo com uma violência anticristã, a volta ao paganismo, a idolatria dos chamados povos originários, saturadas de panteísmo. Na verdade, essa coalizão, esse grupo de religiosos que se reuniram junto com a ONU, eles não gostam, acham que não deve ter pregação, evangelismo, catequese, que é o ensino das verdades de forma repetida, porque eles consideram isso uma forma de dominação. Acham que isso é um retrocesso na civilização. Eles não querem isso. O que é que Jesus mandou fazer? Discípulo de todas as nações. E de pregar o evangelho a toda criatura. Está vendo que os interesses estão diferentes? Mas vamos lá. A URI se manifesta contra as religiões dogmáticas, aquelas que têm verdades absolutas, como nós, como sendo promotoras do fundamentalismo, e se declarou a favor do aborto, da liberdade sexual dos adolescentes, da legalização da união homossexuais e contra o crescimento insustentável da população. O documento final, ou programa de ação da cúpula, pretende superar as religiões dogmáticas. Ou seja, eles se reuniram, discutiram e disseram: a gente tem que superar essas religiões que têm verdades absolutas. No documento final que eles elaboraram, né, os líderes religiosos, lembrem-se que eu estou falando aqui de um grupo de religiosos, de várias religiões. No documento final, os líderes religiosos se comprometeram a não ensinar as verdades dogmáticas. Esses que estão envolvidos se comprometeram a não ensinar mais verdades dogmáticas. Além de tudo, Léo, você leu
um pouco atrás, falando sobre panteísmo, né? Isso. É aquela ideia de que não existe um Deus absoluto. Um Deus pessoal. Um Deus pessoal. É uma tentativa de eliminar essa visão social de Deus. Isso mesmo. E a segunda coisa que eles prometeram é a relativizar sua linguagem e a não catequizar. Ou seja, eles se reuniram e disseram, a gente a partir de hoje, isso foi 2000, a partir de hoje a gente vai abrandar o nosso discurso, a gente não vai falar mais de verdade absoluta, a gente não vai mais se voltar para os nossos membros dessa forma. Um evento recente foi a reunião de 2004 em Amsterdã, organizado pelo governo holandês e pelo Fundo de População das Nações Unidas, em preparação ao Cairo +10, que tratou sobre direitos sexuais e reprodutivos, cultura e religião. Uma das suas conclusões, considerada como vital no documento, foi a necessidade de investir recursos humanos e financeiros para convencer os líderes religiosos a democratizar seu discurso sobre direitos sexuais e direitos reprodutivos. Sabe o que isso quer dizer? É que eles firmaram um pacto e investir dinheiro e esforços para fazer com que as religiões elas tivessem um discurso que fosse o discurso que eles querem e não o discurso que nós entendemos como verdade absoluta. Para este fim, em outubro de 2008, foi criada em Istambul, por iniciativa do Fundo de População e com a participação de 100 líderes religiosos e de 75 países, entre os quais representantes hindus, budistas, sikhs, judeus, cristãos e muçulmanos, que deu origem, aí cita um nome aqui de uma rede interconfessional global em população em desenvolvimento. Quer dizer, eles se uniram para abrandar o discurso, para não falar mais de verdades absolutas, para trazer agora um ambiente, as religiões não se tornem fundamentalistas. Fundamentalistas, na visão deles, é aqueles que estão na verdade e não abrem mão por nada ao custo da própria vida. O que eles querem é um ambiente que haja, porque é justamente no ambiente de tolerância é que as pessoas vão aceitar os erros sem poder fazer nenhuma oposição. Jesus diz assim, aliás, não lembro se foi Jesus, mas está escrito no Novo Testamento. É dito assim, que a gente não pode compactuar com as obras das trevas, mas antes condenar-as. Vocês percebem, isso aqui é muita coisa, é muita coisa. Vocês percebem que aqui, um organismo internacional que tem influência no mundo inteiro, aos principais países do mundo, se juntaram com as religiões e implantaram uma forma de tratar as coisas espirituais diferente da que Jesus ensina, inclusive religiões cristãs envolvidas. Ou você acha que é à toa esse movimento de ecumenismo, onde se junta padre, pastor, ubandista e tal, todos juntos num discurso amigável pela paz mundial? Gente, uma coisa que estudar esses movimentos todos aí me fez foi tirar as escamas dos meus olhos. É deixar de olhar a configuração das coisas que acontecem no mundo como sempre obras do acaso ou como a bondade, entre aspas, humana. Existe um plano por detrás, maligno, perverso, para implantar uma mentalidade em que as pessoas não estejam apegadas nem à verdade e muito menos à verdade principal, que é o Senhor Jesus. Na verdade, existe um termo que é usado chamado reengenharia social, que a proposta disso é mudar os valores cristãos, judaico-cristãos,
que principalmente a sociedade ocidental, que nós fazemos parte, vive para valores que sejam alinhados à mentalidade da ONU. Eles vão fazer isso e já estão fazendo. Eu não vou ler um texto aqui porque é muita coisa aqui. Tem uma parte que existe um grupo dentro da ONU chamado de The Elders, que é um grupo de... Esse The Elders se chamam os anciãos, que são líderes mundiais, que já foram presidentes, que já foram pessoas que tiveram ação importante. Por exemplo, Fernando Henrique Cardoso faz parte. Quem lidera, ou liderava até então, quando foi feito esse livro, foi Nelson Mandela. E tem outras pessoas mais importantes. Fernando Henrique Cardoso, todo mundo lembra, né? Ex-presidente do Brasil, antes de Lula. E um dos objetivos dele é implantar uma política mundial que descriminalize, descriminalize não, que tire o preconceito sobre as mulheres. Mas isso é uma coisa que aparentemente é o justo, tem que ser feito assim, porque as mulheres não podem sofrer preconceito. Também concordo, não podem. Mas nós conhecemos pela palavra de Deus que a mulher, assim como o homem, ela tem um papel na família e no plano de Deus, correto? Sim ou não? Sim. Esse grupo, eles têm fomentado, inclusive nas religiões cristãs, uma pressão para que haja o sacerdócio feminino, para que as mulheres tenham o direito a serem líderes nas igrejas. A discriminação, a gente tem que combater isso. É por isso que eles estão de bom coração lutando para dar espaço às mulheres. Irmãos, isso é um engano. Isso é um engano. Se o Senhor Jesus colocou o homem como provedor da casa e como líder espiritual na igreja, ou alguém viu algum ministério dado pelo Senhor Jesus ou pelos apóstolos às mulheres? Alguém viu aqui? E por quê? Porque a mulher tinha uma função na família que ia perder um considerável tamanho de tempo da presença masculina, e a mulher tinha que estar para suprir e cuidar dos filhos. Mas aí, com o discurso de que as mulheres têm que não podem ser discriminadas e têm que estar, inclusive na igreja, atuando. Se o homem está atuando e a mulher está atuando, quem é que vai ficar com os filhos? Quem é que vai educar? Quem vai ensinar os princípios de Deus? Olha o engano disfarçado aí, gente. Para nós é verdade absoluta, mas eles lutaram para quebrar as verdades absolutas e estão incrementando agora uma outra coisa. Tudo isso com o propósito de desvirtuar. Com tudo isso que eu disse aqui, e teria outras coisas mais para falar, eu quero dizer o seguinte: olha, a apostasia que está predita aqui já está em curso. Eu digo uma coisa para vocês: já tem gente que está apostatado da fé dentro da igreja e nem sabe. E a Bíblia diz que isso vai acontecer antes da vinda do Senhor Jesus em massa. Ou seja, grande quantidade das pessoas que você conhece como cristã, daqui a uns dias, não vão ser mais. Porque elas vão estar com o coração, como diz o texto aqui, porque não tiveram apego nem amor pela verdade. Quando falou do anticristo aqui, no texto que a gente leu, em 2 Tessalonicenses, irmãos, no versículo 7 diz assim, que a manifestação dele, no versículo antes diz que a manifestação dele não aconteceu porque tem alguém que o contenha, tem algo que contenha. O texto não diz se é o Espírito Santo, se é o decreto de Deus, não diz o que é, mas diz que tem alguma coisa que detém. É por isso que ele não se manifestou. Mas no versículo 7 diz assim, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Não se enganem. O mistério da iniquidade já está operando e há muito tempo. Então, irmãos, nós temos que nos precaver. Temos que tomar cuidado, temos que vigiar.
para que a gente não seja a vítima fácil do engano de Satanás e que a gente venha a se perder. De forma mais rápida, eu vou falar sobre a questão da manifestação do anticristo. Essa mesma ONU e esses mesmos organismos internacionais que estão ligados à ONU, esses mesmos grupos, eles têm buscado uma cooperação para que o mundo, apesar de ter várias nações e ter autonomia de cada nação, eles se voltem para um governo único. Eu ficava pensando assim, quando a Bíblia fala sobre o governo anticristo, eu sabia que era um governo único. Mas eu ficava pensando, como é que isso vai acontecer? Já que cada país tem o seu interesse. Como é que todo mundo vai unir seu interesse para um governo só? Eu achava isso difícil de acontecer, eu não imaginava como é que isso ia acontecer. Eu não sei se vocês já ouviram falar de grupos que são chamados grupos globalistas. Grupos globalistas são grupos de poderosos dessa terra, de várias nacionalidades, que eles têm um interesse de que haja um governo mundial. Obviamente, eles fazem isso imaginando que o governo mundial vai ser para benefício deles. Só que eles não sabem que eles estão simplesmente cumprindo uma profecia bíblica e eles vão preparar esse e vão colocar alguém lá, achando que é para o interesse deles, mas esse alguém que vai estar lá vai ser aquele que vai ser o homem da iniquidade e que vai enganar inclusive a eles, porque ele vai seduzir todos os povos, inclusive aqueles que deram poder a eles. Vou citar o nome de 2 grupos aqui, ó. Tem um grupo chamado Bohemian Club. Nesse grupo tem, entre boa parte dos homens mais ricos do mundo que fazem parte desse grupo. Tem um outro grupo chamado Bilderberg. É um outro grupo de poderosos também, inclusive esse com mais pessoas da Europa, que são poderosos da política, dos meios de comunicação, das artes, artistas, atores, diretores, pessoas influentes na sociedade. E eles se reúnem anualmente, tanto um grupo como o outro. Isso aí você pode pesquisar na internet, você pode ver que não é conversa de religioso não. Inclusive, eles têm pessoas que não são religiosas, mas que são ativistas de outras formas de ativismo aí. Às vezes ecológico, às vezes as mais diversas aí. E que criticam eles também. Por quê? Porque eles são pessoas poderosas que se reúnem anualmente para fazer política pública no privado. Ou seja, eles discutem aquilo que eles querem implementar no mundo, mas não passa por votação como você aprendeu que é a democracia, não. Eles decidem o que vão fazer, viabilizam a forma e se utiliza dessas pessoas influentes para implantar a mentalidade para que aqueles que estão abaixo não só se submetam, mas aceitem isso como se fosse uma coisa boa. E sabe o que é que isso? Sabe o que é que... Para vocês terem ideia, eles planejam guerras. Para vocês terem ideia, a bomba de Hiroshima, já ouviram falar da bomba de Hiroshima? A bomba de Hiroshima foi planejamento de um desses grupos. E tantas coisas mais, irmão. Eles são globalistas, pessoas influentes, que estão mobilizados para tentar fazer com que as nações cedam aos seus interesses. Existe um chamado relatório Kissinger, que é um relatório que foi feito em 1974. Esse relatório foi fruto de uma investida dos Estados Unidos para tentar impor aos países subdesenvolvidos, Brasil, Argentina, os países da África, a terem um controle rigoroso de natalidade. Na época, esses países não quiseram. Na época, esses países, eles acharam que isso era autoritarismo dos Estados Unidos.
querer implantar isso. Porque qual é o interesse de baixar a população nesses países? É porque eles entendem, irmãos, eles entendem que o grande dano que o país, que o mundo tem sofrido, e que as reservas, tanto de vegetação, como de petróleo e outras coisas mais, isso tem sido gasto de forma desordenada, porque tem gente demais no mundo. Então a proposta deles é baixar o nível de natalidade, baixar o número de pessoas no mundo, para poder viabilizar o uso de quem? Dos pobres ou dos ricos? Dos ricos. Desses recursos por mais tempo. Então, na época que eles fizeram isso, tentaram implantar isso, esses países acharam que foi um exagero, um autoritarismo, não aceitaram. E eles decidiram e fizeram esse relatório, colocando estratégias para poder implementar isso de maneira com que as nações acabassem aceitando. Eu vou ler aqui as 3. A primeira, disfarçar as políticas de controle de natalidade em aparência de direitos humanos. Gente, esse discurso de que a mulher tem direito sobre o seu corpo e ela pode abortar a hora que ela bem entender, isso vem com a embalagem de direitos humanos. Mas isso, no fundo, é um plano maquiavélico para liberalizar a mortandade. Gente, tem um raciocínio bem simples para a gente que crê em Deus e crê na soberania de Deus. Alguém nasce porque quer ou é por vontade de Deus? Hein? Vontade de Deus. Alguém abusa de uma mulher e essa mulher engravida. A ONU já trabalhou e as nações já estão mobilizadas para transformar isso em direito da mulher. Isso o quê? De tirar um feto como esse. Inclusive a proposta de criminalizar quem for contrário. Inclusive se for parido. Se for contrário, se quiser que tenha, se a mulher disser que quer ter, que não quer ter e for tirar, o marido pode ser condenado. Essa é a proposta deles. Isso aí, que tem a aparência de direitos humanos da mulher, isso aí é uma aberração diante de Deus. Sabe por quê? Outra pergunta simples. Se aquele fetozinho que é filho de um homem mau que fez isso com a mulher, se aquele fetozinho fosse eu e você, a gente não estaria aqui, porque alguém se daria o direito de tirar. E digo mais, quem é que dá a vida e quem pode tirar a vida? Para mim isso é uma verdade absoluta, para você é? Se na sua mente ficou ainda uma dúvida, mas a mulher, mas... Pode ter certeza que sua mente já está corrompida. Porque a verdade de Deus é que Deus dá vida e tira a vida. E só Ele tem o direito a isso. Mas vou continuar aqui. A segunda proposta é de mudar os padrões culturais globais. E é por isso que você vê hoje tão em evidência o movimento dos gays. É por isso que você vê tanta evidência ao ecologismo. Gente, tudo isso tem um propósito. Não pense que são esses grupos particulares que chegam e dizem, não, agora a gente vai lutar pelo nosso direito. Existe uma mentalidade por detrás que está fomentando isso tudo para mudar os padrões da sociedade. E tudo isso que está se implantando é um padrão anti-palavra de Deus. Por fim, sabe qual é a estratégia? Implantar todas essas coisas através dos políticos das suas próprias nações. E como é que eles fazem isso? A gente não elege presidente em todos os países, né? Não tem as eleições, os que são democráticos. Aí a ONU começa a pegar esse pessoal e chamar
para participar de reuniões, de capacitação. E é nessas reuniões, nesses cursos, nessas capacitações, que eles preparam a mentalidade desses governantes para se enquadrarem naquilo que eles querem. E quando eles voltam para atuarem nos seus países, você acha que eles vão seguir o interesse nosso? Ou interesse religioso? Não, ele vai seguir o interesse de outro. Então, irmãos, o governo mundial já está em andamento. Fiquemos atentos. Prestemos atenção melhor nos jornais. As coisas estão acontecendo ao nosso redor. Sabe por que é importante a gente estar atento tanto a essa questão da apostasia como a questão do governo mundial? Porque essas duas coisas vão se juntar contra nós. Por quê? Porque a mentalidade não vai ser essa igual a nossa, de estarmos presos à verdade. A mentalidade vai ser solta. E o governo mundial, ele vai lutar para que essa mentalidade vigore. Porque essa mentalidade vigorando é o que vai dar sustentação para ele estar lá, o anticristo. E quem é que vai se opor a isso? Quem é? Somos nós. Somos aqueles que entendem a palavra de Deus e que não vão abrir mão dela por nada. Então, nesse sentido que o apóstolo Paulo ensinou, é muita verdade para nós. Quando Jesus voltar, vai haver a apostasia, vai haver a manifestação do anticristo, mas vai ser um ambiente de perseguição contra nós. E aí, é importante a gente estar vigilante sobre essas coisas. Sabe por quê? Porque, primeiro, a gente não vai cair nas ciladas do inimigo. Porque você acha que a marca da besta, ela vai vir num carimbo escrito assim, olha, marca da besta, 666, receba. Vai ser assim? Não vai ser uma política pública. Ou vocês acham que é à toa, que inclusive o Brasil agora já está começando uma política de transformar todas as documentações em uma documentação só? Não vai ter mais carteira de habilitação, reservista, RG, CPF. Não vai ter mais isso não, irmão. Vai ser um documento só. Tipo sanguíneo, doenças que você vai ser tudo num documento. E isso vai ser colocado num chip, que inclusive desde 2013 nos Estados Unidos já tem gente colocando. Aqui no Brasil também. Gente, a gente precisa se encher de Deus. A gente precisa se voltar para as verdades de Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente não quiser aceitar a marca da besta, quando a gente não quiser se unir às religiões numa falsa paz, numa espiritualidade coletiva, nós vamos ser os fundamentalistas. Nós vamos ser aqueles que estão indo de encontro ao progresso da sociedade. Nós vamos ser aqueles que não merecem ter toda a liberdade que nós temos, inclusive a vida, porque nós estamos indo de encontro àquele que vai promover a paz e a prosperidade mundial, que é o anticristo. E sabe o que vai acontecer? Perseguição. Nós vamos ser perseguidos. Só vai resistir à perseguição quem agora começar a mudar suas posturas. Agora se preocupar com sua vida espiritual. Agora fugir do engano da apostasia. Agora estar atento e ter uma atitude como se Jesus estivesse para voltar por esses dias. Porque a gente precisa encher a nossa vida da presença de Deus. Para suportar os dias maus, irmãos. Suportar os dias maus. A Bíblia fala que nesses dias maus, alguns vão ser presos. Alguns vão ser mortos. Em Apocalipse, no capítulo 13, diz sobre a besta que subiu do mar. Essa besta é o sinônimo, é uma forma figurada de falar do anticristo. E a Bíblia diz que nesses dias que o anticristo se manifestar, que essa besta se manifestar, essa besta vai ter autoridade
nesse tempo, de lutar contra os santos de Deus, contra a igreja. E sabe o que é que o texto diz? E os vencerá. Apocalipse 13, versículo 8. Sabe o que acontece? Nesse período, não adianta dizer assim, eu sou cabeça e não cauda. Não adianta dizer assim, onde eu botar a planta dos meus pés, eu tomo por posse. Não adianta achar que vai acontecer um monte de coisas que as pessoas ensinam por aí. Porque esse tempo está predito que não vai acontecer. O que tiver, o texto diz, o que tiver de ser levado para o cativeiro será levado. O que tiver de cair a espada, cairá a espada. Mas sabe o que é que o texto diz? Nisto se mostra a perseverança dos santos. A perseverança dos santos vai ser aqueles que vão passar por isso tudo, não vão abrir mão de Deus. Não vão abrir mão das verdades que o Senhor ensinou. Que vão estar pegados àquilo que o seu Deus imprimiu no seu coração. E como é que Deus vai imprimir no nosso coração se a gente não busca Deus? Se a gente vive a vida como se Jesus viesse daqui a 50 anos, e aí a gente pode viver do jeito que a gente quiser, porque não tem tanta importância. A gente precisa se preparar para encontrar com o nosso Deus. Satanás, irmãos, Satanás, ele sabe que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Isso quer dizer que mesmo você, com sua dificuldade, com sua debilidade, mas se você ama o Senhor Jesus, e se você se esforça em agradar a Ele, mesmo com seus defeitos, a salvação é pela graça, não é por meio das obras. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você vai subir com Jesus. Satanás sabe disso. Então o interesse de Satanás não é apenas mexer nas suas debilidades. Porque ele sabe que se a gente pedir perdão a Deus, Deus perdoa. E nos sustenta e nos faz levantar de novo. O interesse de Satanás é nos desvirtuar por completo. O interesse dele é de que a gente abra mão da primogenitura, assim como fez Esaú. É que a gente largue Deus. E a gente tem que conhecer o nosso Deus, principalmente por meio das Escrituras Sagradas, porque diz Daniel 11, acho que é 36, deixa eu ver aqui, 11:32, que o povo que conhece o seu Deus fará proeza. O povo que conhece o seu Deus, ele vai conseguir passar por toda a dificuldade, toda a perseguição que há de vir sobre o mundo e vai permanecer de pé. Mas ele vai permanecer porque ele conhece o seu Deus. E como é que a gente conhece o nosso Deus? É orando, é estando sendo edificado com os irmãos, é meditando nas Escrituras, é entendendo a vontade de Deus. Se a gente não faz isso, quando chegar no dia que a gente precisar, talvez a gente não tenha condições de suportar. Então, irmãos, a gente tem que se precaver, a gente tem que buscar se encher o máximo que a gente puder, porque essa vai ser a nossa tranquilidade, se é que eu posso dizer esse termo, que no dia mau a gente vai conseguir suportar. E eu quero dizer, para encerrar, a última coisa. Alguns consideram a vinda do Senhor como tardia. Inclusive tem alguns escarnecedores que dizem assim, mas desde que eu me entendo por gente, esse povo fica dizendo que Jesus vai voltar e nunca volta. O apóstolo Pedro fala em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 1 em diante, justamente isso que eu estou falando aqui, que tem alguns escarnecedores que dizem que Jesus não vai voltar e que as pessoas ficam dizendo um monte de coisa, e ele diz assim, olha, preste atenção, na verdade, não tarda a promessa do Senhor para conosco, é o que Pedro diz. Mas Deus, Ele está sendo longânimo conosco para que nós nos arrependamos, porque Ele não quer que nenhum de nós pereça, mas que todos nós sejamos salvos. Então, se Jesus não veio ainda,
Não se engane. Não é porque Deus está esperando com que as coisas aconteçam, para quando chegar tudo está pronto, Jesus vir. Gente, quem é o soberano da história é Deus. Inclusive, na continuação desse texto de 1 Pedro, Pedro diz assim, ó, porque olha, para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Em outras palavras, o que é que Pedro está dizendo? Se você acha que está longe, Deus pode abreviar isso em um dia fazer. Você acha que o governo mundial, você acha que a apostasia não pode acontecer amanhã? Não, é só Deus querer. Mas na verdade, o tempo que nós estamos tendo é porque Deus está nos dando um tempo para arrependimento. Então, além do despertamento que a gente precisa para entender que as coisas estão acontecendo e que a gente tem que estar vigilante, a gente tem que aproveitar essa oportunidade dada por Deus, na sua longanimidade, e a gente se arrepender das nossas práticas, da nossa vida, da nossa mentalidade equivocada que muitas vezes nós temos. E a gente se volte para Deus com um coração sincero, um coração arrependido, um coração desejoso em querer conhecê-lo mais, porque nós vamos precisar disso. Na continuação ainda desse texto, diz que apesar de Deus ser longânimo, mas que um dia para Deus é como 1000 anos, e que Ele virá como um ladrão. A gente tem que tomar cuidado para não termos o coração tão mal de acharmos que, mas Deus está sendo longânimo, então vou dar o tempo. Então eu tenho tempo ainda de ser moroso, de ser vagaroso na minha vida cristã, na minha busca a Deus. Não se engane, o mesmo Deus que é longânimo é o Deus que vai mandar o seu filho e ele virá como um ladrão, sem as pessoas esperarem. E que nenhum de nós aqui sejamos pegos desprevenidos, que a gente esteja vigilante. Pelo contrário, que a gente esteja, como em Apocalipse diz, que o Espírito e a noiva dizem, vem. Que a gente viva sobre essa expectativa. Para mim não importa se Jesus vem daqui a 30 anos, daqui a 5 ou daqui a 1 ano. Eu tenho que viver e você tem que viver debaixo dessa expectativa. E buscar a Deus, porque a gente vai precisar disso para permanecer. Que Deus abençoe a todos.